Amém. Amados, abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Depois nós iremos para o Novo Testamento, para o livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Então você abre aí o livro de Gênesis, mais fácil, na primeira página da sua Bíblia aí, mas também se adiante para marcar carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler esses dois versículos. Iremos, queridos, com a graça de Deus, dar início a uma série de sermões, de exposições a partir do primeiro livro da Bíblia, a partir do livro que chamamos de Gênesis. Queremos implorar a graça do Senhor sobre nossas vidas, para esta empreitada, para este fim. E vamos implorar que o Senhor seja misericordioso e visite a sua igreja durante as manhãs de domingo, trazendo o seu conselho, iluminando nossas mentes quanto às verdades da humanidade e as verdades do povo de Deus descritas neste livro. Todos acharam? Amém. Gênesis 1 e Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Hebreus capítulo 11, versículo 3, nos informa o sagrado escritor: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, versículo 3, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nosso Pai, nós entramos em tua presença em oração mais uma vez, Senhor, para suplicar mais uma vez, Senhor, o teu favor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajudes, ó Deus, a compreender as verdades, Senhor amado, sacrossantas da tua palavra, Senhor. Nos ajude, ó Deus, dando-nos do teu Espírito, Senhor amado, para que possamos, ó Deus, compreendê-la, guardá-la em nossos corações e pô-la em prática, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Ó nosso Deus e Pai, me ajude, Senhor amado, do teu Espírito, a que eu seja fiel dispenseiro, ó Deus, do teu povo neste momento. Me ajude a, como bom mordomo, servir bem ao teu povo com a tua palavra, Pai. Não permita que eu fale de mim mesmo, Senhor, mas que eu fale da tua palavra apenas. Concede ao teu povo discernimento, sabedoria, Senhor amado, atenção, alegria, ó Deus, enquanto recebe a tua palavra, que saímos todos daqui, Pai, edificados, exortados, Senhor amado, consolados pelo Senhor, mediante a tua palavra, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Com a sua Bíblia aberta nesse primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o primeiro capítulo e o seu primeiro versículo. Queridos, como todos nós sabemos, a autoria do livro de Gênesis é atribuída ao grande legislador de Israel, ao resgatador do povo de Deus, Moisés. A ele também é atribuída a autoria dos próximos 4 livros do Antigo Testamento, e esses 5 livros iniciais da Bíblia, talvez a parte mais importante do Antigo Testamento, porque dá a base para toda a história, para toda a poesia e profecia que virão depois, inclusive é a base, né, para os ensinos de Cristo, do Sermão da Montanha e dos Apóstolos, no restante de todo o Novo Testamento. Nós sabemos que a autoria desses 5 livros também é atribuída a Moisés. Não vemos o nome de Moisés aqui no livro de Gênesis, diferentemente do que podemos constatar nos outros 4, no livro de Êxodo a Deuteronômio. Moisés é direta e indiretamente citado. Ele fala sobre si como quem participa daquela narrativa nos livros de Êxodo, repito, até no livro de Deuteronômio. Não acontece isso aqui em Gênesis, mas uma vez que
ouvimos o testemunho da Escritura de que a lei foi dada por Moisés. E uma vez que a lei é o conjunto dessas 5 obras, a lei também tem sinônimo de Pentateuco, ou Torá, como chamavam os judeus, como chamam ainda os judeus. O próprio Cristo falou que Moisés era o autor da Torá, era o autor da lei. Logo podemos ter a convicção que, ainda que não esteja explícito, implicitamente a autoria é atribuída ao servo de Deus, Moisés. Esse livro, como nós temos em nossas Bíblias em português, Gênesis, esse nome, melhor dizendo, do livro, como temos em nossas Bíblias em português, ele vem da versão grega do Antigo Testamento. Houve um momento que os judeus, antes de Jesus, poucos anos antes de Cristo, um século e pouco antes de Jesus, que os judeus sentiram a necessidade de traduzir o Antigo Testamento escrito em hebraico para o grego. E quando fizeram isso, deram ao nome deste livro de Gênesis, que naquela língua, a língua grega, significa princípios, começos, origens. Poderia ser esse o nome em português, né? Por que não? Origens. Abrimos aqui, o primeiro livro está lá, Livro das Origens ou Livro dos Começos, mas os tradutores portugueses preferiram preservar o nome grego deste livro, chamando nós também em português de Gênesis. Os judeus chamam este livro usando a primeira palavra que aparece aí no versículo, lá no versículo 1, eles chamam esse livro de no princípio, que em hebraico é Bereshit. Então, se você ouvir alguém chamando por este nome, saiba que isso é uma atribuição ao nome deste primeiro livro que abre a narrativa salvífica, que abre a narrativa da salvação. Olhando de forma bem superficial, nós vamos perceber que este livro, quando eu falo superficial, falo sem muita necessidade de atenção, vamos perceber claramente que este livro está dividido em 2 partes. Ele vai do capítulo 1 ao capítulo 11, olha aí, rapidamente, tratar sobre a origem da humanidade. Ele fala de forma genérica sobre como foi que Deus, da humanidade, que é sua, separou um povo para ser seu especificamente, para que ele se aliançasse. Capítulos de 1 a 3, nós temos os relatos da criação e queda, 1 e 2 criação, capítulo 3 queda, capítulo 4 temos o relato do primeiro homicídio, capítulo 5 nós temos a genealogia de Adão, capítulo 6 a 8 temos o relato da corrupção do gênero humano e do juízo de Deus com o dilúvio, capítulo 9 a 11 nós temos os relatos, capítulo 10 e 11 melhor, temos o relato da transgressão da humanidade novamente, que ensejou no juízo da torre de Babel. Essa é a primeira parte do livro, uma história resumida da humanidade. Capítulo 12 em diante nós temos a história do povo de Deus, a história da aliança que Deus fez com Abraão para formar dele um povo. E aí temos 4 personagens que se destacam nesta narrativa, que é a maior parte do livro, de 12 a 50, que são Abraão, Isaac, Jacó e José. Especificamente Abraão, Jacó e José são os nomes em destaque aqui desta segunda parte do livro, repito, que trata da origem do povo de Deus. Tem outras subdivisões mais básicas, mas claramente podemos aqui perceber que há esta divisão, esta ruptura entre os capítulos 11 e 12, que dividem aqui a narrativa da humanidade e a narrativa do povo peculiar, do povo que pertence ao Senhor. Talvez nos caiba aqui ainda a necessidade de fazermos a pergunta, de forma introdutória, por que Moisés escreveu este livro? Por que Moisés escreveu este livro? É claro que, se formos falar de uma perspectiva divina, né, ele escreveu porque Deus, o imbuiu desta responsabilidade. Deus queria que este livro ficasse registrado na história, para que a humanidade soubesse a sua origem, o seu princípio. As 3 grandes religiões monoteístas do mundo ainda hoje defendem a veracidade da narrativa encontrada neste livro, o judaísmo, o cristianismo e também o islamismo. É assim que praticamente todos os homens creem que foi o início de todas as coisas. Então Deus queria que esse registro da história de como ele criou todas as coisas ficasse para a posteridade. Mas podemos falar que humanamente Moisés foi motivado a escrever este livro para trazer a memória do povo de Israel
sobre o seu Deus, sobre a origem de tudo. Lembremos que quando Moisés escreveu este livro, o povo estava há 400 anos no Egito. Moisés estava no deserto, tinha acabado de sair com o povo do Egito para habitar a terra de Canaã, para tomar por herança a terra que foi prometida a Abraão. Essa história sabemos porque está em Gênesis. Então, este povo que viveu durante tanto tempo no Egito, provavelmente já havia se esquecido de Deus, dos concertos, das alianças que Deus havia feito com os seus antepassados, com os pais daquela nação. Todos que saíram com Moisés, inclusive o próprio Moisés do Egito, eram egípcios de nascimento. Já parou para pensar nisso? Etnicamente eram hebreus, tinham o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas eram cidadãos do Egito. Eles tinham estudado nas escolas egípcias. De Moisés, sabemos, pelo Novo Testamento, livro de Atos, que ele foi formado nas ciências egípcias. Disse Estevão, quando pregou aos anciãos da sinagoga e mais tarde, para os membros do Sinédrio, Moisés havia sido formado cientista nas ciências egípcias, e Estevão ainda diz que ele era poderoso em obras e em palavras. Os seus irmãos de sangue hebreus também foram formados nas escolas egípcias, haviam aprendido sobre a cultura egípcia, sobre as divindades egípcias, e agora Moisés, com o propósito no seu coração, de mudar o conceito do povo a respeito de Deus, da origem de tudo, ele para e escreve este livro. Para os irmãos terem uma ideia sobre o que os judeus, que eram quase 2 milhões aqui sob o comando de Moisés, tinham aprendido no Egito sobre Deus, sobre a origem do mundo, eles criam, os egípcios criam, e obviamente quem estava lá cria junto com eles, que a origem de tudo veio de uma água infinita cósmica, que se transformou numa divindade impessoal chamada Nun. E esta divindade, depois de assumir uma autoconsciência, virou o deus Atum. E este deus criou uma massa que veio a explodir e surgiu a terra. E depois que essa massa explodiu, ela responsabilizou-se, ela foi responsável pela criação de outras divindades menores. E aí, por exemplo, o deus Ra, que surgiu desta massa, foi responsável por criar o sol da manhã, mas Atum foi o responsável por criar o sol da tarde. Ísis teria sido a deusa responsável por criar os seres humanos. E cada uma divindade daquele panteão de deuses egípcios tinha sido responsável por uma coisa: o deus do ódio, o deus da guerra, o deus da ira, o deus da lua, o deus das estrelas. Era esse tipo de cosmogonia, esse tipo de religião que habitava o imaginário, a crença dos hebreus quando Moisés tirou-os do Egito. Não sejamos tão crédulos assim, irmãos, para admitir que nas famílias hebreias, a tradição foi preservada na sua totalidade. Não. Basta a gente olhar o livro de Êxodo e ver o quanto aquele povo era incrédulo e pagão e idólatra. Isso não era à toa, isso era o costume do Egito que estava neles. Moisés escreve este livro para ressignificá-los, para reorientá-los, para trazer a eles o conhecimento da fé, do Deus que chamou Abraão para ser pai daquela nação, do Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José e ao próprio Moisés na sarça ardente. Queridos, Gênesis 1:1 é uma declaração simples. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas é talvez uma das declarações, se não a declaração mais importante que alguém poderia escrever. E é claro que estou falando aqui humanamente, mas óbvio que é importante porque foi Deus quem escreveu, ou foi Deus que inspirou o autor humano a escrevê-la. Esta declaração simples nos mostra Deus, nos mostra que no princípio de tudo estava o Senhor. Esta declaração mostra-nos o que Ele fez, quem Ele é.
Esta declaração de Moisés, amados, ela responde a perguntas mais importantes que o ser humano fez, está fazendo e fará durante toda a sua existência, não é? Perguntas como: quem é Deus? O que é este mundo em que vivemos? Quem somos nós? Olha aí as grandes perguntas filosofais da filosofia antiga e, por que não, da filosofia moderna. As respostas a essas perguntas são encontradas nessa primeira sentença, aqui, nesse versículo primeiro, que no original é composto apenas por 7 palavras. Encontramos a resposta a estas perguntas. Se você perguntasse aos egípcios, aos hebreus nascidos no Egito, que estavam sob Moisés, quem é Deus, eles diriam: que Deus? Depende de qual Deus você esteja perguntando. Ra, Atum, Osíris, Ísis, Num. Se você perguntasse sobre o que é este mundo, ele diria: em que realidade possível? Está falando do que? Do começo ou dos vários começos? Na perspectiva de que divindade, de que tradição? Quem é o homem? Também não tem uma resposta para isso. Se trouxermos estas perguntas para hoje, também ouviremos um monte de confusão. A cosmovisão dos dias da sociedade atual é totalmente diferente da narrativa bíblica. A forma de ver o mundo dos homens da sociedade atual é totalmente diferente daquela abordada neste primeiro versículo das Escrituras. Qual é a cosmovisão? Qual é a forma de enxergar o mundo que a sociedade tem hoje? Sobre essas perguntas que eu fiz, né? A origem de tudo. O que prevalece hoje é o cientificismo, a falsa ciência, que chamam de ciência moderna, que diz que tudo surgiu há 9,5 bilhões de anos atrás, numa explosão. A Terra, como nós a conhecemos hoje, ela foi formada num processo de 4,5 bilhões de anos atrás. Em alguns milhões de anos atrás, a Terra ficou como nós a conhecemos, com as suas leis fixas. Alguns milhares de anos atrás surgiu o homem, através de um processo evolutivo. É essa a crença, é esta a cosmovisão da sociedade atual. Não existe um Criador, não há plano, não há propósito, não há finalidade, tudo é obra do acaso. Não há ninguém no controle desse processo. Enxergam os homens nos dias de hoje. Não há um soberano, não há providência, tudo é obra do acaso. Simplesmente as coisas aconteceram e estão acontecendo até os dias de hoje. Não há propósito algum, não há meta alguma. As coisas, elas apenas vão progredindo naquilo que eles chamam de processo evolutivo. Mas qual a sua visão do mundo é essa, queridos? Nós, seres humanos, somos apenas criaturas altamente evoluídas. Somos o resultado de combinações fortuitas de átomos, de moléculas, que foi evoluindo num período de tempo inimaginavelmente longo. É isso que pensa a sociedade de hoje. Quem é Deus? De acordo com esse entendimento de mundo. Quem é Deus de acordo com essa perspectiva? Bom, na verdade Deus não existe, nem Deus, nem deuses, nem deusas, nem seres supremos. Não existe absolutamente nada além da matéria. Pelo contrário, vamos dizer que Deus é criação nossa, né? Qualquer escolinha hoje, em primária, secundária, principalmente as universidades, vão dizer isso: olha, Deus é criação do homem. Não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Foi o homem, quando começou a ver os raios, os trovões, os relâmpagos, os terremotos, e sem entender aquele processo, começou a atribuir aquilo, né, a forças superiores, e depois essa ideia foi se elitizando, né, foi se modernizando, e aí criou-se o conceito desse Deus monoteísta que o cristianismo, que o judaísmo, que o islamismo, por exemplo, defendem.
Mas no começo eram deuses, né, criados pela cabeça do homem. E esse Deus hoje que os crentes servem, por exemplo, também é criação da cabeça do homem. Não. Precisamos dar uma resposta a estas crenças falsas. E a resposta está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem somos nós, irmãos? Quem são os seres humanos? Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que o ser humano é um produto da criação de Deus, criado com propósito, criado à imagem do próprio Deus. Mas o homem diz que o homem é um produto de processos químicos e biológicos, que o homem é apenas um ser com um grande cérebro, complexo, que tem a capacidade de pensar, de sentir, mas no final das contas somos só animais, nada mais do que animais, um pouco mais evoluídos do que os racionais, mas ainda animais. Perguntamos para a sociedade moderna, que tem a sua crença nessa falsa ciência, naquilo que eles chamam de ciência moderna, qual é o sentido da vida? A resposta deles é nenhum, não há sentido algum, não há propósito maior, não temos vocação maior, não há significado transcendente da nossa ou para a nossa existência. Alguém pode até criar um significado ou propósito para si mesmo, alguém pode até criar uma razão para a sua existência, mas não há uma razão definidora para o ser que não seja mutável ou que sirva para todas as pessoas. É isso que creio no mundo de hoje. Este é o mundo de ideias em que vivemos hoje. É esta a cosmovisão, ou a forma de enxergar o mundo que as esferas da vida hoje percebem, concebem, melhor dizendo. Somos animais altamente evoluídos, criados, ou criamos melhor o nosso próprio significado. Isso é um problema seríssimo, né? Isso é um problema seríssimo. Quando as pessoas levam essa visão da realidade à sua conclusão lógica, o que resta é desesperança e desespero. O que resta é a impossibilidade de buscar qualquer significado fora do que significa nada, ou do nada. Queridos, nós temos em nossas mãos a resposta, Gênesis 1:1, para essas inquietudes, para essas perguntas que inquietam, né, que massacram, e que não se encontra resposta plausível para ela na ciência, na filosofia, nas ideologias, em nada, absolutamente nada. Nós temos em Gênesis 1:1, queridos, é o caminho, o norte, para as respostas importantes da vida, para as perguntas, né? A resposta para as perguntas mais importantes da vida, da existência do ser humano. Olha aí, sua Bíblia, Gênesis 1:1. Vamos tirar algumas lições desta passagem. No princípio criou Deus, disse Moisés, os céus e a terra. Esse primeiro versículo, queridos, nesse primeiro versículo nós temos a revelação do Criador. O Criador se revela. Porque podemos conhecer Deus, porque podemos conhecer o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente, porque podemos conhecer este Deus que fez todas as coisas, porque simplesmente Ele se revelou. Éramos incapazes de perscrutá-lo, somos incapazes de entendê-lo, de encontrá-lo através da nossa busca, do nosso esforço, do nosso intelecto. Só podemos conhecer Deus porque Ele definitivamente resolveu se revelar. Gênesis 1:1 é a revelação do Criador. Essa primeira frase da palavra de Deus revela que esta filosofia altamente desenvolvida pela sociedade de hoje é simplesmente vazia e tolice. O que crê a sociedade de hoje é tão vago e tolo como criam os egípcios na época de Moisés, quando ele escreveu este livro. Se podemos rir, né? Me permita, irmão, eu vi irmão Olga rindo quando eu falei, né, sobre a crença egípcia, né, de que tudo surgiu. Se rimos quando olhamos a narrativa egípcia da existência do mundo, da cosmogonia
que eles criam? Será que não dá para dar uma boa gargalhada, né? Quando ouvimos alguém dizer que tudo surgiu de uma explosão, do nada, sem propósito algum, que não há um ser supremo que conduz toda a criação, que o homem é resultado de um processo evolutivo e que não somos diferentes de um macaco ou de um germe, apenas pensamos, e que não existamos depois desta vida. Isso é motivo de uma boa gargalhada. Estamos distantes dos egípcios quase 5.000 anos, mas não cremos tão diferente dele, ou pelo menos a sociedade de hoje não crê tão diferente deles. Mas Gênesis 1 diz que começamos com Deus. Primeiro de tudo, existe Deus. Ele existia antes de criar o mundo. Ele não é produto de uma água infinita, cósmica, como eram as divindades egípcias, ou como surgiu o principal Deus do Egito. Ele não é criação da cabeça oca do ser humano, como dizem os cientistas modernos. Deus criou o homem. Ou melhor, o homem criou Deus. Não, Gênesis 1 diz que ele existe antes de todas as coisas, que ele existe fora da sua criação, ele não depende da criação, ele não é resultado da criação, ou de algo que existia antes dele, ele não extrai a sua existência de algo que já existia, mas ele é antes de todas as coisas. Antes de ele começar a criar, não existia absolutamente nada, somente ele mesmo. É isso que nos diz Gênesis 1. No princípio, não havia nada antes deste princípio aqui, descrito por Moisés. Ele se revela a Moisés como sendo o Deus que criou todas as coisas, o eu sou o que sou. Ele existe, ele existiu eternamente. Este Deus existirá por toda a eternidade. Ele é o nosso ponto de partida, o ponto de partida que o próprio Deus nos deu em sua palavra. É assim que ele se revela na primeira sentença das Escrituras. Todo o universo, e quando nós falamos de universo, né, imagina aqui uma Terra, imagina aqui a Terra, esse planeta que tem a sua narrativa aqui de criação descrita no capítulo 1, como sendo apenas um pontinho quase que despercebido. Todo o universo, o conjunto das galáxias que formam o universo, o nosso sistema solar, o Sol, os planetas, a Lua, as luas, os satélites naturais, a Terra que nós vivemos, os céus e a Terra foram por Ele criados. Ele não precisava criar nada, mas Ele fez segundo a sua vontade. A criação não emana dele, como algumas culturas orientais, como algumas religiões orientais defendem, né, que a existência é a emanação das divindades, né, ou de uma divindade chamada Brahma ou Brahma, e aí ele vai emanando e vai saindo dele ali, né, as coisas que... Não! Deus é totalmente outro, Ele fez tudo, mas Ele não está, não se confunde com as coisas que Ele criou. A criação não é divina, portanto, só Ele é Deus, só Ele é Criador. Ele fez todas as coisas. E isso tem implicação muito séria, irmãos. Se Deus fez tudo, tudo pertence a Ele. Nós crentes temos essa consciência, né? De que não somos de nós mesmos, de que temos um propósito, de que fomos criados para um fim, e esse fim é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não fazemos nada de acordo com a nossa própria vontade, mas segundo a vontade dele, porque temos essa crença de pertencimento, pertencemos ao Senhor. O mundo precisa ouvir isso. Se existe um Deus que tudo fez, este Deus tem o direito de reivindicar a sua criação. Disse Moisés, no princípio. Essa palavra aqui significa o início do tempo. É diferente daquele João 1:1, onde a palavra princípio tem a ver, né, com o fator gerador, motivador da criação. Não está ali relacionado ao tempo necessariamente. Mas aqui sim, significa o início de uma nova estrutura criada por Deus, dentro de outra que já existia, que era a eternidade. Quando Moisés diz que no princípio criou Deus os céus e a terra,
ele está dizendo que em algum momento, onde não existia princípio, onde não existia tempo, Deus estava, e esse momento, ou essa outra esfera, era a própria eternidade, essa outra estrutura era a própria eternidade. O que Moisés está aqui dizendo, irmãos, nos afirmando, é que havia antes do tempo a eternidade, que Deus decidiu, pela sua própria vontade, iniciar a criação. Não havia nada antes, nada existia. O texto aqui garante que, mesmo havendo realidade eterna de Deus, agora é criada uma nova realidade, e essa realidade é o tempo. No princípio, ou seja, quando Deus resolveu, na eternidade, demarcar começo, meio e fim, passado, presente, futuro, ele criou o tempo. E a partir de então, ele vem se relacionando assim com a sua criação. Mesmo sendo ele eterno, ele vem se relacionando com a sua criação no tempo. Outra coisa que aprendemos aqui, queridos, nesse texto de Gênesis 1:1, é que Deus, ele é o único Criador. O Criador, o verbo Criador, é o atributo única e exclusivamente de Deus. Somente Deus é Criador. A palavra que Moisés usa aqui, no primeiro versículo de Gênesis 1:1, para criou Deus, é uma palavra que é única e exclusivamente atribuída ao Senhor. O verbo aqui, para ficar mais claro, que Moisés usa para criar, nas Escrituras é única e exclusivamente atribuído ao Senhor. Em nenhum outro momento, esse verbo que Moisés usa aqui aparece atrelado ao homem, a pessoas, a grupo de pessoas, a nada e a ninguém. Quando Moisés diz que Deus criou todas as coisas, ele está dizendo que ele é o único com este poder. Ninguém mais pode criar. O homem pode fazer, pode dar forma, pode modelar, mas só Deus pode criar. A palavra aqui no original hebraico é única e exclusivamente associada à divindade. É a mesma palavra que nós vemos lá em Hebreus, já em outra língua, na língua grega, para atribuir a criação como sendo chamada daquilo que não existia. A leitura que nós fizemos em Hebreus 1:3 diz que do nada Deus chamou tudo à existência, chamou para a realidade as coisas que não eram reais, chamou para a visibilidade as coisas que eram invisíveis. Somente Deus é Criador. Pela fé, diz o autor em Hebreus, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Só Deus é Criador. O homem não é Criador. Deuses não podem criar coisa alguma, até porque deuses não existem. Só existe um Deus. A massa, a energia, não podem ser criadores de absolutamente coisa alguma. É incoerente a crença de que tudo veio do nada, porque energia e massa não são criadores. Qualquer cientista e qualquer graduado, em ciências, qualquer estudante mais atencioso vai saber essa lei de que massa e energia não pode gerar coisa alguma. Só Deus pode criar do nada. Esta é a palavra que é usada por Moisés para atribuir a criação divina. Só Deus cria do nada. Você pode dizer, mas o homem fez uma cadeira, o homem pode fazer uma mesa, pode fazer um gasofilácio, pode fazer um ventilador. Ele faz, ele forma, mas ele faz a partir da matéria criada por Deus. A matéria-prima de tudo não pode ser criada por ninguém, porque já foi criada por Deus. O homem dá forma às coisas, o homem constrói, o homem modela, mas só Deus é criador, só Deus cria do nada. Não havia ninguém presente aqui na hora da criação. Os anjos não estavam lá dando conselho ao Senhor, os homens muito menos. Deus se aconselhou consigo mesmo
A Santíssima Trindade, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo se aconselharam e criaram todas as coisas. Somente Deus estava ali, movendo tudo para que existisse como conhecemos hoje. Não houve testemunhas desse processo poderoso, deste ato da criação. É assim que a Bíblia diz, irmãos, que Deus criou o universo do nada pelo poder da sua palavra. Ele falou e as coisas apareceram. Dá para imaginar aqui esta cena, né? No vácuo, na não existência, no nada, Deus falar e as coisas passarem a surgir. A nebulosa Andrômeda, a galáxia mais próxima ao sistema solar. O sistema solar, Deus chamando o Sol aparecendo, Deus falando, né? E o cosmos se organizando, as estrelas sendo firmadas, algumas delas maiores que o nosso próprio Sol. E agora Ele vai criar a Terra. E agora Ele vai modelar a Terra. E Moisés vai relatar como foi esta criação. E ele vai dizer até com certos detalhes. E ele faz isso a partir do poder da sua palavra. Palavras que somos chamados, ordenados a acreditar. E cremos, né? E cremos. E não cremos porque foi nos feita uma lavagem cerebral, ou é nos imposta essa crença. Cremos porque Ele revelou-se a nós como Deus Criador. Ele pôs fé em nosso coração, para que nós nos submetamos e confiemos que assim o foi. O que foi que Deus criou, queridos? Desculpe, o que foi que Deus criou? Moisés diz, os céus e a terra. Ele cria no princípio o espaço. Ele criou o tempo, né, no princípio, e depois ele preenche o tempo com o espaço. Ele cria os céus e a terra. Por céus e terra, aqui entenda, né, todo o sentido, aqui essas palavras carregam todo o sentido estrutural. Ou seja, céus e terra é tudo aquilo que é necessário para que a vida possa existir, seja a vida vegetal, animal ou a vida humana. Moisés vai escrever com detalhes durante todo o capítulo 1 e a vida humana no capítulo 2. Essa é a base da crença cristã. A crença de que a Bíblia narra a verdade, sendo essa a única verdade sobre o surgimento de todas as coisas. Somos tão passivos, né? Que permitimos e aceitamos, né, que as escolas, o Estado, né, a falsa ciência criam a narrativa e impõem a ela sobre qual é a origem de tudo aos nossos filhos, impõem ela aos nossos filhos. Nós mesmos, de uma certa forma, permitimos dialogar com essa narrativa. Às vezes cristãos sérios, porque não querem, né, passar por retrógrados nos meios acadêmicos, admitem uma possibilidade de diálogo entre essa cosmovisão atual, diálogo dela com a Bíblia. Crentes que creem no evoteísmo, ou seja, que a evolução existiu, mas que não podemos aqui descartar a figura divina como sendo gerente, supervisor desta evolução. Precisamos de mais Adaltos Lourenços, né, no meio acadêmico, no meio científico, para defender as verdades na sua literalidade, conforme narrado com Moisés aqui nesse texto. Não há diálogo com essa narrativa que é anticristã, que é neopagã. O que os cientistas dizem hoje não é nada mais do que uma tentativa de repaginar o paganismo crido pelos egípcios lá no passado. Tem muita diferença, né? Até numa massa que explodiu, os egípcios criam, como creem os cientistas modernos hoje. A ciência moderna, irmãos, é neopaganismo. Crer no que diz a ciência moderna é se curvar diante do altar do novo Deus, o Deus chamado falsa ciência. É Deus quem cria os céus e a terra.
Quais são as implicações, irmãos, de Gênesis 1:1? Se Deus criou os céus e a terra, tudo pertence a Ele. O Criador tem a autoridade perfeita. É Ele quem manda. Se Ele criou o universo, se Ele colocou as estrelas e os planetas em movimento, se tudo que vemos com os nossos olhos, né, através do microscópio, né, ou dos grandes telescópios que foram enviados para o espaço para registrar as coisas incríveis, extraordinárias, né, que nós vemos lá na internet, se tudo aquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos ou através da tecnologia foi criado por Ele e cremos assim, logo tudo pertence ao Senhor. Deus reivindica a sua criação. Abraham Kuyper, teólogo holandês, foi primeiro-ministro da Holanda, deixou o pastorado para servir a nação como primeiro-ministro. Ele, em um dos seus escritos, disse: não há 1 centímetro no universo que Deus não reivindique como seu, que Deus não diga, é meu. Tudo pertence ao Senhor. Salmo 24, 1 e 2 diz o quê? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela tem, o mundo e os que nele habitam. Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Este é o mundo do nosso Criador. Não é o mundo de Ra, não é o mundo de átomo, não é o mundo da falsa ciência. Esse mundo é o mundo de Deus. Não é o mundo do humano, não é? E hoje já não é mais o mundo humano, hoje é o mundo dos animais, né? Até um século atrás havia um certo antropocentrismo, né? Ou seja, uma ideia de que o homem era o centro de tudo. Tudo girava em torno do homem. O homem que devia estar no controle de todas as coisas. Reivindicar a sua supremacia na natureza, na criação, chame lá do que quiser. Hoje não, hoje falarei sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco. Hoje quem reivindica a supremacia é a natureza, né? Os animais. É o verde, é a mãe terra. Mas Deus reivindica para si, a criação é minha. Salmo 115:3 diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Versículo seguinte: com efeito eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprova é o Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo foi Ele. No céu, no mar e em todos os abismos. Os mistérios, aquilo que nos é oculto que existe acima do céu, aquilo que nos é oculto que está nos abismos, né? Que às vezes a gente consegue registrar. Outro dia eu estava vendo um canal desses Discovery da vida aí, e uma câmera conseguiu, né, uma alta tecnologia, e no profundo do abismo do mar registrou criaturas incríveis, né? Parece mais alienígenas, peixes enormes, transparentes, que iluminam a escuridão, né, o vácuo da profundidade dos abismos, com antenas, com luzinhas no final, coisas terríveis, né, que só puderam ser registradas por causa da alta tecnologia. Aquilo pertence ao Senhor. Deus fez aquela espécie para a glória do seu nome, para ser nela glorificado. Salmo de Moisés 90, versículo 1 e 2 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os mundos nascessem e se formassem, a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A quem pertence a criação, irmãos? A Deus. A terra não pertence, né, ao homem. A terra não pertence a uma nação. A terra não pertence a um grupo de nações, a uma liga de nações. A terra não pertence àquele que tem um poder de bala maior, de pólvora maior. A terra não pertence a um vírus. A terra pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra. Segundo lugar, ou a segunda implicação de Gênesis 1:1,
é que o Criador, não a criatura, não a criação, deve ser adorado. Se Ele é o Criador, se tudo foi criado por Ele, se Ele é antes de tudo, logo é loucura adorar o que vem depois. É loucura adorar a criatura no lugar do Criador. Só Ele é divino. O universo teve um começo, o universo não é eterno. Só Deus é eterno, só Ele é divino. O universo é criação, na terra é criação, os animais são criação. Somente Deus é criador, e somente Ele é divino. Portanto, somente Ele deve ser adorado. Eu falei sobre uma outra cosmovisão, ou a outra forma de enxergar o mundo, que é defendida hoje em dia, o naturalismo. Organizações em defesa da natureza, entre aspas, tem surgido do mundo afora, ambientalistas, os ecoteístas, os adoradores, os ecopagãos, os adoradores da natureza, têm defendido, alguns mais radicais, a extinção inclusive do próprio homem, para que a natureza, o verde, os animais possam reassumir o controle de tudo, desse lugar que é seu, que o homem tomou. Uma organização que é britânica, mas traduzindo para o português significa terra primeiro, diz o seguinte: guiado por uma filosofia de ecologia profunda, não aceitamos uma cosmovisão centrada no ser humano, olha só. Em vez disso, acreditamos que a vida existe por si mesma, que a civilização industrial e a sua filosofia anti-terra, anti-mulher, anti-liberal, ou é anti-terra, anti-mulher e anti-liberal. E aí ele fala, para simplificar, a terra deve vir em primeiro lugar, o homem deve vir em segundo e a terra deve vir em primeiro lugar. Esses panteístas modernos, ou eco-idólatras, claro que isso aqui é uma organização extrema, mas a maioria deles por esse caminho, pregam, se necessário for, a destruição do homem para que a terra seja preservada, a mãe terra seja preservada. Eu costumo usar esse exemplo aqui, eu vou repeti-lo, essa ilustração. Eu lembro que no primeiro governo de Lula foi definido construir uma hidrelétrica lá no Pará. E a hidrelétrica que seria construída ali ia produzir energia limpa, até então era suja, e iria atender toda a região norte do país e parte da região nordeste. Somente. A energia é para quase todo o território nacional. E quando a obra estava já a pique, mais da metade da obra adiantada, não sei se os irmãos lembram, descobriram que tinha um sapinho do tamanho de uma unha, que era verde e mudava de cor. E que a obra deveria parar para poder, aquele sapinho que nem sabiam que existiam, já estava entrando em extinção, pudesse ser preservado. Até um padre se amarrou numa pedra lá e fez greve de fome para preservar o sapinho, em detrimento de milhões de pessoas que seriam atendidos por aquela grande obra. É isso que estão dispostos os homens hoje, a preservar um sapinho em detrimento de milhões de vidas. Não são poucas as organizações ecológicas que pegam em armas para defender sapo, para defender baleia do predador homem. São adoradores da criação e não do Criador. É claro que não devemos aceitar uma visão antropocêntrica, mas também não precisamos aceitar uma cosmovisão ecocêntrica. Devemos nos submeter a Gênesis 1:1 e assumir uma posição teocêntrica. É Deus quem tem o governo de tudo e Ele, somente Ele, deve ser adorado. Tudo que Ele fez foi para o louvor da sua glória. Ele não fez o mal para que a gente fosse lá dar versões piadinhas, saísse melhor,
mesoterapia, ainda que seja para isso também. Não fez a natureza, o verde, para que a gente fosse lá, né, e dissesse coisa maravilhosa, estou conectado com a paz aqui. Ele disse para isso também, mas ele fez tudo para que fosse adorado, glorificado. Como disse, fez se namorar com seus filhos, mar, quando tu quebras da praia, grande mar, criação do Senhor. E ele sai falando sobre o mar, e ele termina dizendo, olha, é criação do Senhor, é o mar, e ele chama-nos, ele convoca-nos a adorar a Deus por tudo aquilo que Deus fez. Ele não fez a noite para que os astrônomos vasculhem os céus e fiquem admirados com as estrelas. Ele fez para ser adorado a partir daquilo. Nós olhamos para contemplar a Deus, nós olhamos para bendizer ao Senhor. Tudo que Ele fez foi para a glória do Seu nome, por isso somente Ele deve ser adorado. Uma terceira implicação de Gênesis 1 é que se há um Criador, há um propósito, há uma finalidade na criação. Se o mundo não é obra do acaso, se o mundo não surgiu do nada, e sabemos que não, se o mundo foi criado por Deus, teve um começo, se a matéria não é eterna, mas teve um início, logo podemos afirmar que a história tem um significado. O universo que Deus criou tem um propósito. E esse propósito é a glória de Deus mesmo. Amém, irmãos? Amém. Deus criou tudo para a sua glória. E por Ele ter dado start, por Ele ter no princípio criado tudo, isso aponta que haverá um fim. A história não é um eterno ciclo de nascimento, morte e renascimento, criação, destruição e recriação, como criam os egípcios, como creem, né? Os evolucionistas, que prevalecem os mais fortes, né, nesse processo de evolução, vão ficando para trás os mais frágeis e os mais fortes prevalecem. Não, existe um propósito para a Terra, a história está se movendo para um objetivo, para uma direção. O futuro tem significado porque a história é real. Gênesis 1 descreve a criação, a criação do espaço e do tempo. A história teve um começo, por isso terá um meio e um fim. Logo, precisamos perguntar para o Criador qual é o fim. Uma vez que Ele fez o fim e sabe o fim desde o começo. Qual é o fim? Esse fim é revelado nas Escrituras. Não apenas o fim no sentido de finalidade e propósito, como o fim no sentido de consumação. Há um propósito. Logo, queridos, não podemos nos curvar diante dos altares da sociedade, dos altares das crenças modernas, das pautas defendidas pelas ideologias quaisquer que sejam. Nosso propósito é Deus. O nosso propósito não é o dinheiro, o nosso propósito não é a fama, o nosso propósito não é o poder, o nosso propósito não é a beleza, o nosso propósito não é o sexo, o nosso propósito é Deus. Aqueles que vivem tendo como propósito essas coisas se perdem. Todas elas foram criadas para a glória de Deus, são boas, quando entendidas em seus devidos lugares. Dinheiro, a fama, a beleza, o sexo e qualquer coisa, até mesmo o entretenimento. Porém, quando fazemos dessas coisas propósito, tudo isso perde o sentido e vira pedra de tropeço para nós. O propósito da nossa existência é Deus. O propósito da nossa existência não é militar, né? Não é fazer militância política, não é fazer militância ecológica, não é fazer militância futebolística, militância partidária. O propósito da nossa vida é Deus. Precisamos adorar o Criador no lugar da criatura. Essa é a sentença de Romanos 1. Os homens estão perdidos porque eles inverteram, deram glória à criação no lugar do Criador. Adoraram animais, aves, répteis, quadrúpedes. Fizeram a imagem de Deus, a imagem de bicho. E por isso a ira de Deus está sobre os filhos da perversidade. O propósito da nossa existência é Deus, irmãos. Em quinto lugar, ou quarto lugar, ou quarta implicação de Gênesis 1, é que precisamos hoje pregar esta verdade. É imperativo que nós preguemos esta verdade. Muita gente acredita que a história
do universo não é como aquela contada nas Escrituras. Muita gente diz que à luz das descobertas científicas somos impedidos de crer em Gênesis 1, 2, 3. Mas nós fomos chamados a dizer não a esta pregação e a anunciar a verdade da palavra de Deus. Precisamos dizer a este mundo que a terra é criação do Senhor, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que a terra e o homem têm um propósito aqui neste mundo. Precisamos falar. Moisés falou. Moisés disse para os quase 2 milhões de judeus que estavam ali, oriundos de uma cultura, de uma civilização pagã, ímpia, que eles mesmos admitiam como sendo verdadeira. Ele disse para eles: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus de nossos pais se revelou a mim. O eu sou o que sou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e me disse que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio ele fez todas as coisas. Moisés não dialogou com a cosmovisão do povo que ele foi chamado para liderar. Ele submeteu-se a Deus para falar a verdade que partia do próprio Deus. Nós não podemos dialogar com a cosmovisão dos dias de hoje, com a crença neopagã defendida pelas academias hoje, pela ciência moderna. Somos chamados a dizer que Deus fez tudo e fez para o louvor da sua glória, e por isso é digno de adoração. Apocalipse 4:11 diz: tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. É isso que devemos dizer ao mundo. Louve a Deus, adore a Deus, porque Ele é o Criador. Não louve a Deus porque Ele pode te salvar. Não louve a Deus porque Ele pode te dar uma vida melhor, porque Ele pode curar a sua enfermidade, porque Ele pode fazer isso. Louve a Deus em primeiro lugar porque Ele é o Criador. Toda a terra é chamada ao louvor de Deus, porque Ele é o Criador de toda a terra. A implicação de Gênesis 1 é: precisamos falar dessas verdades alvissareiras. E principalmente, irmãos, para finalizar, precisamos pregar Gênesis 1:1, porque implicitamente em Gênesis 1:1 está o nosso Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses 1:15, 18 a 18. Colossenses 1, versículos 15 a 18. Devemos falar sobre Gênesis 1:1, porque ele fala sobre Jesus também. Paulo diz em Colossenses 1:15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gênesis, é imperativo que preguemos Gênesis 1:1, porque ele fala sobre Jesus. Cristo estava aqui, o nosso Cristo bendito. Ainda que os judeus tivessem uma ideia de que o Deus Criador também era o Deus Redentor, somente nós, os crentes da Nova Aliança, temos essa consciência de forma ampliada, completa, plena. O Novo Testamento nos revela que Jesus é o Criador, que salvou, que redime o seu povo. O Salmo 136 que nos chama a louvar ao Senhor porque Ele é o Criador e Redentor. É o Salmo que fala do Cristo bendito, que fez tudo para ser adorado, para ser bendito. Nele, disse Paulo, estava toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível, e todas as coisas Ele fez
Tudo que existe, visível e invisivelmente, pertence ao nosso Cristo bendito. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. É o versículo que abre as Escrituras e é o versículo que aponta para a exclusividade do nosso Criador, para a exclusividade do nosso Redentor, Jesus Cristo. Que nós, amados, possamos dizer sim, Senhor, seja todo homem mentiroso e somente tu verdadeiro. Que possamos, diante das muitas informações e divagações que temos nos nossos dias, no que concerne ao princípio, possamos olhar para o Gênesis, para o Bereshit, para o livro dos começos e ouvir o que Deus diz sobre o início de tudo e nos curvar diante desse Criador que fez todas as coisas para o louvor da sua própria glória. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração para todo o sempre. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Criador, no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Bendito seja o Deus de toda a criação. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor se revelar a nós como Deus Criador. Muito obrigado, Senhor, porque seríamos incapazes de saber disso. Moisés, apesar de toda a autocultura que foi formado, apesar de, pela sua formação egípcia, ser poderoso em obras e em palavras, ó Deus, não pôde te conhecer senão naquela sarça ardente, depois de 40 longos anos pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ó Deus, muito obrigado porque tu te revelas aos simples. Ó Deus, muito obrigado porque os poderosos desse mundo não puderam conhecer a glória do Senhor, revelar em teu Filho, Senhor amado. E ainda hoje, ó Deus, parece-nos que esta máxima permanece. Os poderosos se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Cerra os punhos e levanta-os ao Deus dos céus. Tentam reivindicar para si o título de divinos, enquanto que o Senhor ainda continua revelando aos pequenos a tua majestade, a tua divindade, os teus atos criativos. Muito obrigado, Deus, porque assim como sabemos o nosso fim, sabemos o fim desses também, daqueles também. E o Senhor fará tudo para a glória do teu nome. Senhor, muito obrigado por esta manhã, dia do Senhor, pelo privilégio de ouvir a tua voz neste dia. Amém. Também queremos te dar graças, ó Deus, pelo privilégio